Olha, eu tenho certeza que em reunião entre eles, em diálogos cabulosos entre a turma da esquerda, tenho certeza que o atual presidente, desculpa a expressão, vou repetir o que ele fala, deve ter uma vontade enorme de fuder com o Roberto Campos Neto, né? Deve ter uma vontade gigantesca de tirá-lo, porque o Roberto Campos Neto atrapalha o projeto monstruoso da esquerda de levar o Brasil à bancarrota, à falência, de fazer uma zona com dinheiro público. Ele atrapalha isso. Então, eles estão desesperados porque eles querem dinheiro. Eles sabem que eles não têm uma política fiscal boa, eles sabem que eles não estão preparando o Brasil para os desafios por conta dos problemas que existem no mundo, eles querem apenas fazer farra com dinheiro para dizerem que ajudou o pobre, para dizerem que ajudou a economia, e colocam a culpa da falta de habilidade deles de dirigir o país no Roberto Campos Neto, que faz o seu papel muito bem feito. Eu sempre gosto de lembrar. No ano da pandemia, 2020, o Roberto Campos Neto foi eleito pelos presidentes de bancos centrais ao redor do mundo como o melhor presidente de Banco Central. O presidente de Banco Central que melhor atuou naquele momento de crise. O ano de 2020, o ano da pandemia, foi um ano onde a economia global andou para trás, pior do que na Segunda Guerra Mundial, para as pessoas terem uma ideia. E ele foi eleito melhor. Como é que essa turma reclama de um cara tão bom quanto ele, como ele? Por que essa turma está desesperada pela atuação desse ministro? Aliás, é bom falar que é ministro, porque na época do governo Lula, governo Dilma, eles colocaram o presidente do Banco Central como ministro para não ser preso, porque o Henrique Meirelles corria o risco de ser preso. Então, a gente tem que chamá-lo de ministro. O presidente do Banco Central é um ministro. Por que eles criticam tanto? Justamente por isso. Eles querem, primeiro, botar a culpa em alguém dos seus erros. Botarem a culpa em alguém da sua falta de capacidade para tocar a economia brasileira, para gerenciar o país. E segundo, porque eles sabem muito bem que com a presença do Roberto Campos Neto, a vaca não vai para o brejo tão rápido como eles gostariam. Ele é um entrave para que isso aconteça. Se nós não tivéssemos o Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central, se nós estivéssemos fazendo tudo aquilo que eles querem, se eles tivessem colocado lá um outro poste para assinar e fazer tudo o que o chefe manda, a nossa economia estaria ainda pior. E por que eles reclamam do Roberto Campos Neto, da decisão? Por que eles dizem que a decisão é preocupante? Porque ele falou a verdade. De acordo com o comunicado, a inflação de fevereiro permaneceu mais forte do que o esperado e ainda segue longe da meta. Para o decorrer do ano, a expectativa é que a taxa possa subir ainda mais, dependendo dos indicadores do país. O índice de preço ao consumidor amplo nos últimos 12 meses está em 5,6 e a taxa de inflação é entre 3,5 e 4,75. Ou seja, os juros precisam continuar altos para poder controlar a inflação, para o pobre não sofrer, ao contrário do que a mídia canalha, cretina, disse, que a inflação vai ser boa para os mais pobres. Nunca, em tempo algum, inflação foi boa para quem tem menos dinheiro. Inflação é boa para quem tem dinheiro, para quem vive de renda. O pobre cata o dinheirinho para poder pagar suas compras e honrar seus compromissos. Então, a inflação tira o poder de compra. O Roberto Campos Neto está preservando o dinheiro das camadas mais pobres, mais sofridas, das camadas que mais sentem o impacto da inflação. E o PT canalha ataca esse homem que não está deixando que a economia vire uma bagunça. Muito bem colocado, Gustavo. Como eu lembrei outro dia da frase de Eric Blair, né, de George Orwell, quanto mais a sociedade se afasta da verdade, mais critica aquele que as revela. Por isso que Campos Neto está sendo tão atacado, como bem colocou aí o Gustavo. Eu vou chamar o professor agora, professor, e vou fazer aqui uma leitura rápida de algumas frases que o Dilma elegido, o presidente, acabou falando contra o Banco Central. Bobagem que BC independente seja melhor. Ele questionou a taxa de juros alta, afirmou que a meta maior de inflação pioraria o país, né? Aliás, afirmou querer meta maior de inflação. Veja o absurdo. É tão difícil entender isso que é absurdo até ler. Criticou o Banco Central e disse que o Brasil tem cultura de juros altos. Bom, só algumas aqui, depois eu passo outras para o Rafael. Isso já demonstra uma completa insanidade ou seria senilidade no lugar dele, professor? Meu amigo Caivano, eu acho que são os dois, tá? E além de ideias anacrônicas, ele está
na década de 20, mas não é em 2020, não, ele está em 1920. Tá? Mas o que eu acho bacana, tem até uma frase interessante, né, que o comunista alfaiate, ele faz isso, né? Ele faz o terno do cara, ficou um troço meio curto, mas corta o braço para entrar no terno. Então, se o terno estiver ruim, corta o braço e se ajusta. O Lula é um exemplo claro disso, esse governo maldito. Mas só para a nossa audiência, como ela é qualificada, ela pode me entender. Tá? O seguinte, isso é pacífico, é tranquilo. O seguinte, as agências reguladoras, no caso, seria o Banco Central, uma autarquia especial e tal, essas agências reguladoras, como a Anatel, a ANAC, a Ancine, a Anvisa, a ideia da criação delas é que elas tenham dirigentes com mandato fixo, mandato, assim como o presidente da República e um deputado federal. Mandato fixo, e o mandato, olha a audiência, entenda, não pode ser coincidente com o mandato dos políticos. Então, se, por exemplo, eu entrar em 2020 e for até 2024, por exemplo, estou dando um exemplo, o mandato dessas pessoas estratégicas para a economia não deve coincidir com o mandato do presidente, justamente para que ele não tente fazer aquilo que ele quer fazer. Ele chegar com um ideal maluco, o povo, não é isso? Quem votou, na minha humilde percepção, não é isso? Faz idiosincrasia, não é isso? É aquele negócio de sempre repetindo aquele negócio, foi enganado, roubou, o teu dinheiro, você faz igual. É o marido que é corno, e o cara fala que a mulher é honesta, ele vê com o vizinho, mas eu não estou vendo o que eu estou olhando. Não é isso? Ela continua transando com o vizinho, você continua sendo fiel a ela. É um idiota, não é isso? Mas eu tenho que respeitar os idiotas, até porque eles são volumosos. Então, o que acontece? Tem que haver uma independência dessas pessoas estratégicas para que a política econômica não sofra influência de influências políticas. Como um presidente maluco de um governo maldito e quer botar todos os ideais anacrônicos dele de 1920, ideais bolchevistas, ideais comunistas, socialistas, até porque o socialismo deu certo no mundo inteiro. Você tem vários exemplos de países socialistas que deram muito certo economicamente, que estão livres, não é isso? Estou sendo evidentemente debochado e com bom humor, como meu amigo Caivano falou no começo. É puro deboche. Eu estou tentando. Então, eu vou melhorar. É o meu eufemismo. Sabe para quê? Para tentar justificar o que levou um idiota a fazer o L e fazer o 13. Entendeu? Mas, novamente, quando eu chamo de idiota, eu não estou ofendendo. Idiota é um termo técnico, não é uma ofensa. É uma pessoa que usa de idiosincrasia, faz tudo igual e quer resultados diferentes. Então, o cara come bacon, manteiga e pão de manhã e quer emagrecer. Aí ele engorda, não é isso? Aí ele fica um tempinho rezando, aí um mês depois ele quer continuar comendo pão com manteiga e quer emagrecer. Bicho, você não vai emagrecer nunca, deixa de ser idiota. Então, quer dizer, lamentavelmente esses idiotas são volumosos, não é isso? Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer para a nossa audiência que é qualificada, quando uma Gleisi fala uma coisa dessa, quando o Lula fala essa quantidade de estupidez, na minha opinião, não estou chamando ele de estúpido, Supremo Tribunal Federal, não estou ofendendo a honra dele, não. É apenas uma opinião. São ideias anacrônicas, são ideias que olham para trás, precisa arrumar justificativa. A culpa de que é? Aumentou o desmatamento? A culpa é desses fascistas que estão ali e estão desmatando de sacanagem, para sacanear o governo. Banco Central está com taxa de juros alta? A culpa é da taxa de juros alta. Inflação aumentou? Mas é para ajudar os pobres, porque a inflação ajuda os pobres. Deu problema na economia? A culpa é do cara que é do Banco Central. Deu problema na economia? Não é culpa do nosso ministro, que é um cara extremamente qualificado economicamente. Não é isso? Fez faculdade, sabe muito. Então, quer dizer, a gente está vendo que esse governo maldito, ele só está olhando para trás porque ele já está vendo culpa. E, novamente, depois eu vou fazer no outro comentário, os 100 dias. Por que os 100 dias são tão importantes? E aquela mulher lá, aquela apresentadora da CNN, que defende o Lula de uma loucura, ela mesmo falou, olha, se esses 3 meses são ruins, espere os próximos que serão ainda piores. Mas, novamente, não é para desespero, é para resiliência, ganhar força para lutar e mudar, porque o Brasil está num caminho que, para mim, é assustador.